ETFs de Ethereum finalmente foram aprovados nos Estados Unidos e eles já estão sendo negociados no dia de hoje. A aprovação foi ontem, 22 de julho, e hoje, dia 23 de julho, começou a negociação. Será que o Ethereum vai disparar nas próximas horas? Será que o Bitcoin, como carona, vai disparar nas próximas horas? É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse nosso vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse mercado de criptoativos, toque em gostei aqui embaixo, você não vai se arrepender do conteúdo que você vai ver por aqui. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, porque a gente fala sobre mercados, tanto Brasil, investimentos no Brasil, quanto exterior, quanto mercado cripto, tá bom? Vamos lá, gente, o que é o Ethereum? Qual a importância dele? Basicamente, o Ethereum é a plataforma e o Ether é o token que é negociado dentro da plataforma Ethereum. Imagine que você tem lá um jogo chamado Banco Imobiliário, dentro do Banco Imobiliário, né, que é uma plataforma, um jogo, você tem as cédulazinhas de mentira, né, que você tinha dentro do Banco Imobiliário. Então, basicamente, seria isso, seria a moeda de troca dentro dessa plataforma. Por que a plataforma do Ethereum é tão importante? Só para vocês entenderem a magnitude do que isso pode gerar dentro do mercado cripto, tá? Ethereum é, sem dúvidas, uma espécie de bolsa de valores descentralizada. Uma espécie de bolsa de valores descentralizada. Vou explicar de uma forma praticamente zero tecnicidade, mas uma forma simples de você entender. O que acontece? Como que você faz para lançar novos tokens, para lançar novas altcoins? Você precisa de uma plataforma para isso, né? E a Ethereum é como se fosse um grande computador, um grande programa, um grande software, uma grande bolsa de valores descentralizada, onde você tem essa possibilidade de lançar novos tokens, de desenvolver esse mercado com novos projetos, né? E você tem outras opções, por exemplo, Solana, que é um negócio que está muito famoso hoje. Solana, você tem custos mais baixos, mas também você tem um nível de segurança, um nível de rigor, você tem um nível de confiabilidade bem mais baixo. Então, Solana, você tem basicamente lançamentos de muitas meme coins, esses caras de sapo, cachorro, esse negócio aí. Quando você olha para Ethereum, você tem lançamentos sérios. Você tem, por exemplo, a primeira camada de Ethereum, você tem a segunda camada, a terceira camada, que são outras iniciativas que buscam, como é que eu posso dizer para você, solidificar esse negócio que inclusive grandes bancos americanos estão usando, né? JP Morgan e Companhia Limitada. Então, o que acontece? A Ethereum ela pode ser utilizada para contratos inteligentes, né? Tem diversas aplicabilidades dessa plataforma da Ethereum. E não é por menos, né? Por isso que a Ethereum, por meio do seu token chamado Ether, é o segundo maior criptoativo que existe no mercado. Primeiro Bitcoin, depois Ethereum. E a gente já teve um lançamento de ETFs de Bitcoin e Ethereum em Hong Kong, né? Então já tinha ETFs sendo negociados em Hong Kong. No Brasil já tem há anos a gente tem ETF no Brasil, mas nos Estados Unidos não tinha saído ainda. Foi feito o pedido, foi aprovada a primeira etapa dia 23 de maio e agora a segunda etapa veio ontem, 22 de julho, com a negociação começando hoje, 23 de julho. Mas só para você entender por que Ethereum é tão importante. Porque é a plataforma, a bolsa de valores descentralizada mais confiável do mercado, que embora tenha custos de transação mais altos, você tem segunda camada, terceira camada justamente para baratear esse processo e para fazer com que você consiga ter toda essa segurança e confiabilidade que só a Ethereum hoje consegue oferecer, tá? Nenhuma outra comparável como o Solana consegue oferecer esse nível de segurança dentro da plataforma, tá? E você tem sendo como uma peça-chave para o desenvolvimento do mercado, tá? E agora começa a negociar esses ETFs. O que vai ser desses ETFs? Será que o preço vai disparar? Será que o Bitcoin vai pegar carona? Será que o Ethereum vai disparar? Será que dispara agora? Será que leva um tempo? Bom, a gente vê com muita tranquilidade os investidores do mundo inteiro tendo uma divisão, um fracionamento mais ou menos aí de uma divisão 90-10, 80-20. O que significa isso? Você tem uma exposição de 80% super majoritária em Bitcoin, 90% super majoritária em Bitcoin e 10 a 20% em Ethereum e talvez uma querelinha, um pouquinho aí em outras altcoins, em outros criptoativos, tá? Então, é normal que a gente tenha uma demanda que seja comparável a 10 a 20% do tamanho que a gente teve de uma demanda por Bitcoin. Até porque a gente já teve uma grande explosão nos preços do Bitcoin, agora vamos entrar na análise de preço aqui, que a gente não viu acontecer com o Ether ainda. Olha só, se a gente for analisar, né, onde chegou o preço do Bitcoin, nós já ultrapassamos o pico do ciclo anterior. Chegamos em 73 mil dólares e depois passamos a uma desvalorização, passamos a um canal de baixa aqui que a gente está vivendo ele neste exato momento, mas a gente já alcançou o topo histórico anterior e estamos muito próximos, né? Estamos em 67 mil dólares, o topo anterior foi 69 mil. Quando a gente coloca aqui no Ether, a gente vai ver o quê? Que nós estamos muito longe
muito longe do topo do ciclo anterior. No ciclo anterior, o Ethereum chegou a 4.800 dólares. E hoje a gente está em 3.400 recém. O máximo que chegou aqui foi 4.000, nem 4.100 dólares. Um pouco menos do que isso. Então, uma coisa a gente pode ter em mente, né? Estamos atrasados com o Ether. Primeira conclusão. Segunda conclusão, isso é normal. Por que isso é normal? Porque quando a gente compara aqui, vamos comparar aqui, o Bitcoin com o Ethereum, tá? E a gente vai ver, no estágio do ciclo, a gente vê que o Ethereum valoriza mais que o Bitcoin, mas é normal que primeiro comece a valorizar, olha só, primeiro começa a valorizar o Bitcoin e o Ethereum fica para trás. Depois o Ethereum no meio do caminho passa. Mas é normal o Bitcoin valorizar antes do Ethereum, tá? Por isso que essa dinâmica é normal, entretanto, há maior potencial da rentabilidade dentro de todo o ciclo, que na minha visão deve encerrar no fim do ano que vem, deve encerrar no meio de 2026. Existe mais potencial pro Ethereum do que para o Bitcoin. Entretanto, tem mais risco, né? Ethereum é uma empresa, a gente pode dizer assim, que pode ser modificada, né? O Bitcoin basicamente foi criado de forma descentralizada, ninguém sabe quem é o dono, tem uma comunidade muito engajada que toma as próprias decisões sobre o futuro daquela criptomoeda. É diferente de uma autoridade central que existe na Ethereum. No Bitcoin não existe uma autoridade central, né? Então, tem um nível de risco mais elevado. Mas um destaque importante, né, sobre essa questão, ok, entendemos o que é Ethereum, entendemos a importância do Ethereum para o próprio desenvolvimento do mercado cripto, tá? Agora vamos entender o que acontece, né, quando tem aprovação do ETF. E a gente viu isso exatamente acontecendo com o Bitcoin no início de 2024. A gente viu aqui no dia, olha aqui, dia 10 de janeiro, tá? Vou até colocar aqui para você, ó, 10 de janeiro de 2024. CVM Estados Unidos autoriza lançamento e negociações de ETFs de Bitcoin. Dia 10. O que aconteceu após o dia 10? A gente viu aqui, ó, uma queda no Bitcoin que chegou a 15%, 15,6%. Por quê? Porque o Bitcoin valorizou muito em antecipação a essa aprovação. Então, desde aqui, ó, de outubro, podemos dizer, fim de setembro de 2023, até mais ou menos, vamos medir quanto que foi a valorização aqui, até o dia 8, a gente viu uma valorização de praticamente 80%. Então, aquele negócio subiu no boato e caiu no fato. Teve uma correção para pegar um novo impulsionamento e disparar a valorização. Então, essa valorização aqui, ó, atenção, de setembro de 2023 a janeiro de 2024, no Bitcoin, foi uma valorização em antecipação ao lançamento dos ETFs. Lançou os ETFs, o que aconteceu? Uma realização de lucros. Por que acontece a realização de lucros? Isso aqui é um insight muito importante. A realização de lucros acontece porque a gente não tem dados suficientes para dizer se o lançamento foi um sucesso dos ETFs ou não. Por que acontece? Você tem de tempos em tempos, aqui eu tenho esse histórico dos ETFs de Bitcoin, mas você tem, ó, a divulgação diária do quanto cada ETF comprou ou vendeu daquele criptoativo. Você tem algumas plataformas que disponibilizam isso. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, que no dia 22 de julho de 2024, ontem, para o Bitcoin, a gente teve uma compra por meio dos ETFs americanos de mais de $500 bilhão. Foi o maior volume de compras desde março de 2024, quando a gente teve o pico do preço do Bitcoin. Só que o que acontece? Essa alta que veio aqui, ó, depois, então veio uma alta na antecipação da aprovação dos ETFs, aprovou os ETFs, não tinha dado para analisar. Então, aconteceu uma normal realização de lucros. O pessoal que lucrou pra caramba aqui, alguns deles foram venderam, tá? E o preço foi caindo. Por que eles venderam? Porque eles estavam aguardando mais dados, mais informações. Depois, o que aconteceu? Um mês depois, você já tinha dados suficientes para tomar uma conclusão. Caraca, os ETFs foram um sucesso e cada vez estão entrando mais dinheiro. Porque você pegava essa tabela aqui, você via, caraca, está entrando 300 milhões por dia, 300 milhões, 400 milhões. Meu pai do céu, que negócio é esse? Então, você tinha um forte volume de compras, né, vindo dos próprios ETFs. E os investidores começaram a pensar, caraca, esse negócio aqui, a demanda vai disparar, daqui a pouco tem o halving, foi ali em abril, né? Então vamos comprar. E aí um forte fluxo comprador gerou uma nova alta aqui na faixa dos 80%. E depois de lá a gente teve no Bitcoin, uma queda. Mas o que eu quero que você perceba? Isso aqui, ó, valorização e antecipação, correção e valorização pela confirmação do sucesso dos ETFs, o que confirma uma maior demanda, e no caso do Bitcoin, por um ativo cada vez mais escasso, onde você tem
o surgimento de novos bitcoins diminuindo de tempos em tempos. Para o Ethereum, a gente vai ver o seguinte. Olha só, esquece essas minhas linhas aqui, tá? Essas minhas linhas aqui, em outro momento a gente conversa. Não agora. O que a gente teve? Ó, em 2024, com a aprovação dos ETFs de Bitcoin, a gente viu o Ether também desvalorizando o mesmo percentual, 15%. Então a gente teve o rally em antecipação, por mais que fosse o ETF de Bitcoin, o mercado inteiro valorizou em antecipação a esse grande evento. Você teve uma correção de 15% e depois você teve uma alta majestosa de 80%, igualzinho ao Bitcoin. Depois você teve o quê? Uma queda muito boa nos preços, muito boa, porque eu aproveitei para aumentar a exposição nesse momento aqui, de 30%. Por quê? Porque se tinha uma expectativa muito grande de, caraca, o ETF de Ethereum não vai ser aprovado. Isso virou meio que mainstream. Nós nunca cremos nisso. Né? Por isso que eu e meus mentorados, a gente aumentou a exposição durante essa queda aqui. E aí o que aconteceu? Dia 23 de maio a gente teve a aprovação da primeira fase dos ETFs de Ethereum, mas aqui, ó, a partir do início de maio, principalmente neste dia aqui, ó, dia 19 de maio, vazou uma informação, caraca, a perspectiva, a probabilidade de aprovação dos ETFs de Ethereum era de 15% ou 25%, não me lembro exatamente. Passou para 75%. Isso foi amplamente divulgado no mercado. E aí o que aconteceu? A gente teve essa, caraca, vai ser aprovado. E aí muitos saíram comprando, a gente teve uma explosão dos preços aqui, ó, uma alta aqui em um dia de mais de 20%. Né? E aí atingimos, olha só, uma alta em antecipação do evento. Uma alta de 35%. Como antecipação do ETF, da aprovação do ETF de Ethereum. Depois a gente passou por uma queda, acompanhando a queda normal do Bitcoin, que a gente chegou lá nos 54 mil dólares, saiu de 69, 54, tivemos uma queda no Ethereum aqui, ó, de 24, quase 25%. Se a gente for olhar para a queda atual, desde o topo mais recente, é uma queda de 12%, o que não é pequeno, é um patamar interessante, tá? E graficamente, e criptoativos é um negócio que respeita bastante gráfico, câmbio, dólar respeita bastante gráfico, patamares gráficos, os próprios criptoativos também, pela ausência de fundamentos um pouco mais claros, você vê que a média móvel dos últimos 200 dias, que é muito forte, geralmente você rompe essa média, você pode voltar um pouquinho, mas logo que você passa de volta na média ou quase, valoriza, bateu na média, voltou. Então, talvez seja um pouco difícil da gente ver o preço do Ethereum muito abaixo aqui dessa zona aqui dos 3 mil dólares. Muito abaixo dessa zona dos 3 mil dólares. Então, a gente pode ter o Ethereum, ou melhor, o Ethereum é a plataforma, o token é o Ether, né? O Ether cedendo um pouco mais, mas se a gente tiver um lançamento dos ETFs de Ethereum que forem um sucesso, o que eu acredito que vão ser, por uma simples diversificação. Você pega aqui, ó, quanto que tem hoje, tá? Qual é o AUM? O que é o AUM? O valor investido nos ETFs de Bitcoin. Você tem aqui 53 bilhões de dólares. Pega 20% disso. Se você tiver 10 bilhões nos ETFs de Ethereum, você já enxerta muito dinheiro nesse mercado. Tá? Então, eu acredito que a gente possa ter uma correção enquanto a gente ainda vai coletando os dados de qual o volume de compras, no intervalo aí de alguns dias, de algumas poucas semanas, e depois a gente tem um novo rally do Ethereum junto com o novo rally do Bitcoin, até porque quando a gente olha o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, a gente vê claramente que a gente está dentro de um canal de baixa. Isso aqui eu exploro muito mais dentro do meu programa de acompanhamento em cripto, chamado Programa Cripto Segura, mas a gente está dentro de um canal de baixa desde março. Perceba, a gente chegou aqui, ó, veio para um patamar de distorção abaixo dessa média móvel dos últimos 200 dias, para a zona aqui de 54 mil dólares, muito rapidamente. Por quê? Por conta daquelas vendas volumosas do governo alemão de 50 mil bitcoins. Logo, voltamos, eles pararam aqui de vender no dia 11 de julho, o mercado já reagiu, muitas compras, absurdo o volume de compras. A gente vê aqui os ETFs comprando 300, 400, 500 milhões de dólares por dia em Bitcoin, então o fluxo comprador está muito forte. Só que o que está acontecendo aqui, ó, com o Bitcoin? Você pode ver que nos últimos dias a gente está meio que preso numa zona aqui, ó, entre 65 mil dólares e 68 mil dólares. Por quê? Nos últimos dias, podemos falar do dia 19 de julho para frente. Vamos ver o que os institucionais, os ETFs de Bitcoin estão fazendo. Eles estão comprando, ó. Eles estão comprando.
300 milhões num dia, 500 milhões no outro dia. Eles estão comprando violentamente. Quem está vendendo? Os investidores de curto prazo. Aqueles que compraram antes do halving, lá em abril, ó, eles compraram aqui, ó, Bitcoin, ó. Compraram por aqui, ó. Ah, vai ter o halving, então vou comprar 70 mil dólares. Viram o negócio despencar, o negócio voltou, caraca, agora vai subir. Não, despencou de novo e agora eles estão jogando a toalha. Eles estão fazendo muitas vendas para simplesmente parar de perder. Por quê? Porque eles estão com uma visão muito curto-prazista, eles não estão esperando isso acontecer. Só que os grandes investidores, eles estão colocando dinheiro. Os grandes investidores estão colocando dinheiro, então se preparando para o próximo boom. À medida que parar o volume de vendas desses investidores de curto prazo, mais especulativos, de curtíssimo prazo, o que acontece? Secou os vendedores, continuou o fluxo comprador, os preços disparam. E a gente tem toda essa ambiência positiva de tá acabando os vendedores líquidos em Bitcoin, aprovação do ETF de Ethereum e provável queda nos juros americanos daqui a pouco tempo, o que gera uma atratividade para os investimentos em renda variável, porque o custo de oportunidade diminui. O que é o custo de oportunidade? É a taxa de juros americana, que é a rentabilidade da renda fixa americana. Então é toda essa confluência de fatores que nos diz assim, não sabemos exatamente quando. É normal que suba no boato e caia no fato, embora o Ethereum já vem caindo bem desde o dia 23 de maio, na primeira aprovação na aprovação da primeira fase dos ETFs de Ethereum. E daqui a pouco a gente pode até ter uma correção maior, mas isso nada mais é do que um impulso para a próxima pernada alta. É assim que eu estou enxergando. Na semana passada eu já aumentei, meus mentorados do programa Cripto Segura já sabem, eu já aumentei minha exposição ao Ethereum me preparando para esse evento. Agora, depois de amanhã, dia 25 de julho, a gente tem um evento do mercado, na verdade um evento do Bitcoin, mas ele serve como uma proxy do mercado. Se a gente tiver muitos dados positivos desse evento, o Trump, por exemplo, vai lá palestrar. Se especula sobre o Trump falar que, quem sabe, vai usar o Bitcoin como uma parte da reserva internacional dos Estados Unidos. Se acontece algum evento de grande monta que gere uma narrativa convidativa, os preços já disparam, deixam um fundamento um pouco mais para lá e os preços já disparam. Então, para quem gosta do Ethereum, para quem gosta dessa plataforma, para quem vê valor nisso, eu sou uma das pessoas que vem, embora tenha uma exposição bem menor em Ethereum do que em Bitcoin, faz sentido você aproveitar esses possíveis dias de queda, ou minutos ou horas de queda, para você aumentar a sua exposição, esperando enquanto vem esses dados. Lembrando, né? Pode ser que esses lançamentos de ETFs fracassem e você tenha uma desvalorização do Ethereum por conta dos ETFs. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça, até porque todo o mercado americano, as grandes gestoras, estão muito empenhadas em fazer isso dar certo, porque eles precisam receber as suas taxas, né? Nunca vamos esquecer disso. E eles têm um grande poder. Tá bom, queridos? Então, a conclusão disso, vai disparar de imediato? Acredito que não, tá? Mas, atenção, o Ethereum já teve uma correção volumosa desde que atingiu o seu pico recente. Então, eu acredito que muito mais para baixo do que 3.200, 3.000 dólares é difícil o Ethereum ir, exceto se for uma vergonha, um vexame, o lançamento do Ethereum. E hoje, por exemplo, só tiveram um volume de investimento, sei lá, de menos de $1 bilhão. Aí vai ser uma vergonha, aí o negócio pode despencar. Tranquilamente pode buscar aqui os 2.700 dólares num cenário apocalíptico, acho que não, os 2.000 dólares. Mas aí poderia cair um pouco mais. Só que é aquele negócio. No curto prazo, não tem como saber, mas no médio e longo prazo é normal, por conta do estágio do ciclo que a gente vive hoje, que a direção é para cima. Tá bom, queridos? Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a entender melhor esse contexto, se você deveria aumentar a exposição em Ethereum, se não, todo esse contexto, toque embaixo em gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho. É muito complicado. Sabe o quê? Fui lá ver estatísticas do canal, 55%, se eu não me engano, de quem assistiu os vídeos aqui, não é inscrito. Te inscreve e ativa o sininho, porque aí você é notificado sempre que tem um vídeo novo relevante aqui para você, tá bom? E, se fizer sentido, compartilhe com seus amigos para que eles possam também surfar essa nova grande alta que deve acontecer daqui a pouco, não só em Ethereum, mas também no próprio Bitcoin. Tá bom, queridos? Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo. Quero te ver sempre em alta, lucrando nas altas nas casas da bolsa, tanto nos mercados tradicionais quanto no mercado cripto. Até mais.